Oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto que eu acredito que muitos pais gostariam de saber. Pais que estão passando pelo processo ainda da criança fazer a cirurgia, né? Criança que ainda não fez. E a dúvida dos pais é: como que é o pós-operatório? Então, assim, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que a minha experiência com os meninos aqui é de que cada criança é uma criança. Então, assim, não tem uma regra de como vai ser o pós-operatório da criança. Agora, uma coisa que eu, pelo menos com os dois, foi da mesma forma, é que nenhum sentiu dor. Então, assim, a Duda, ela fez a cirurgia em 2012, né, em Bauru. E aí, eu já falei isso em outros vídeos, mas eu volto a falar que Bauru era, na época que ela fez, né, muito preparado para isso. Então, assim, as enfermeiras sabiam como lidar, a Duda foi super bem cuidada. Quando a Duda fez a cirurgia lá, ela fez numa segunda-feira, eu estava grávida do Thiago, então as enfermeiras tiveram cuidado até comigo, né, de ver se eu estava me alimentando, se eu estava com fome, se eu estava com sede, se eu queria, né, tomar alguma coisa. E o que acontece? Eu fui esperando que fosse difícil, que a Duda fosse ficar assustada, porque é uma cirurgia onde depois ela vai ficar enfaixada na cabeça e tudo. E a Duda foi super tranquila. Ela, na verdade, eu acho que nós adultos estávamos mais assustados, mais apreensivos do que ela. Ela foi 10, assim, ela não deu nenhum trabalho, ela ficou 2 dias no hospital. O único problema é que ela tinha 2 aninhos, então ela queria caminhar, ela não queria ficar deitada na cama. E aí a gente tinha que ter cuidado, porque ela tinha tomado uma anestesia geral, então poderia, né, cair, ainda estava meio grogue. Então, nas primeiras horas, a gente teve que ter esse cuidado com ela. Mas fora isso, em casa, a gente, lá em Bauru, nos orientaram que ela evitasse de dormir do lado operado, porque ela tinha feito só o lado esquerdo. Então, a gente meio que revezava à noite quem ia ficar acordado para ver se ela não ia virar para o outro lado. Então, quando ela virava, a gente percebia que às vezes a gente pegava no sono, porque quando via ela estava dormindo do lado operado. Então, a gente ia lá e desvirava ela. Fora isso, a gente não levou para a escola. A Duda ficou, eu acredito que foi mais ou menos um mês, né? A gente tinha que ter o cuidado com o ouvido para que não entrasse água no ouvido operado. Então, toda vez que ela ia tomar banho, a gente usava o chuveirinho para evitar de molhar o ouvido, botava um algodãozinho no ouvido e depois até a gente pegava a área que foi operada, né, aqui atrás da orelha, a gente passava um secadorzinho só para ter certeza que estava seco, para não ficar úmido. O curativo caía sozinho, a gente às vezes ia tentando, né, dava banho, aí ele vai soltando, até que solta totalmente. Então, quanto a isso, também não teve problema. Eu confesso que a gente ficou um pouco também preocupado com a questão dela bater a cabeça nesse pós-operatório. Então, a gente tinha um cuidado de pedir, né, para evitar que ela tivesse, por exemplo, correndo lugar pequeno, que tivesse muita coisa pontiaguda, que pudesse fazer ela cair. Então, nisso a gente teve um pouquinho de cuidado. Já com o Thiago, eu acredito que a gente foi mais tranquilo. Primeiro, porque o Thiago operou aqui em Brasília, então tinha essa questão de que estava em casa, não estava fora, a Duda no caso estava num hotel, então já tinha essa mudança de ambiente para ela. O Thiago, apesar de ter feito bilateral, nesse sentido eu não vi diferença no pós-operatório. Agora, já o Thiago, ele ficou muito assustado. Então, quando ele acordou que ele estava no hospital com soro, com a cabecinha enfaixada, ele chorava muito, ele tentava tirar o soro. Então, a gente teve que ter muita paciência com ele nesse sentido.
O Thiago ficou só 24 horas no hospital, que isso é outra coisa que eu já falei em outro vídeo, de que eu senti que aqui em Brasília o hospital que o Thiago fez não estava preparado para isso. As enfermeiras, eu senti que faltou um pouquinho de tato em lidar com uma criança de 2 anos que estava implantando, uma criança que não ouvia, então era mais difícil de poder lidar nesse sentido. E aí com 24 horas o Thiago veio para casa, o que foi ótimo, porque aí o Thiago acalmou. Agora, o Thiago já teve uma questão que a Duda não teve. O Thiago não deixava pegar na orelha dele e nem na cabeça. Então era um problema para dar banho. Toda vez que tinha que lavar a cabeça e pentear o cabelo, ele chorava muito. E a gente sabia que era como se fosse um trauma, né? Ele ficou ressabiado de tocar nessa parte. Foi por um tempo, depois isso foi passando e tudo. Então, o que eu tenho para falar para os pais é isso. Vá tranquilo, né? Eu acredito que, graças a Deus, é uma cirurgia que a criança tem um pós-operatório tranquilo, pelo menos aqui em casa foi assim. E não tivemos nenhuma intercorrência, nada que a gente pudesse falar que foi preocupante, tá bom? Então era isso que eu queria deixar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado pais que estão com dúvidas em relação a isso. Mas se você tiver alguma dúvida, escreve para mim, manda um e-mail, que aí a gente pode conversar, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.